Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo, iremos falar sobre a unidade da fé. Nesta leitura, iremos estudar o livro de Efésios. Pegue suas Bíblias e abram no capítulo 4, versículo 13, que diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como podemos perceber, meus amados, na primeira parte do versículo, diz que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, escute bem, todos não se refere a uma só pessoa ou meia dúzia de pessoas. Deu para perceber, meus amados? Ouça o que diz a segunda parte: e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, meus amados, temos que ter o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, de quem? De Cristo. Temos que ter a sabedoria dele, meu amado. Não é apenas se declarar que Deus existe, que Cristo existe, e sim ter o seu conhecimento para ser o quê? Como diz aqui no versículo, a varão perfeito. A terceira parte do versículo continua dizendo: à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, estatura, meus amados, significa tamanho, grandeza. Então, meus amados, temos que conhecer a Cristo para chegar à perfeição dele. Porque Deus diz que a gente vamos ser varão perfeito, meus amados, em unidade. Tudo isso espiritualmente, meus amados. Porque se não fosse assim, o versículo não dizia que todos cheguemos à unidade da fé. Alguém vê a fé? Não, né? Espero, meus amados, que tenham entendido que Deus espera de cada um de nós que cheguemos à unidade da fé. Amém? Vocês perceberam, meus amados, que neste versículo a Bíblia se refere a todos, não apenas a alguns. Entendam, é que todos cheguemos à unidade da fé. Então, meus amados, o que a gente vê hoje nas igrejas, das congregações, é meia dúzia de pessoas que têm a oportunidade de falar o que acham, o que pensam, né? E o restante da igreja, ficam apenas ouvindo, meus amados. Mas isso não é o correto, como podemos ver aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está entendendo, meus amados? Como é que os irmãos vão crescer se na própria palavra fala que todos somos membros de um só corpo? Cada membro tem a sua função. Qual é a função dos membros? Só ouvir? Isso não existe, meus irmãos. Como é que eles vão crescer apenas ouvindo? Eles têm que estudar, têm que ler, têm que falar, entendeu? Têm que buscar. Não é apenas sentar num banco e ficar ouvindo o que outras pessoas têm a dizer, não, meus amados. Ouçam o que diz no capítulo 4, do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Isso é Paulo falando, meus amados. Então, vocação que foste chamado. Como é que os irmãos vão descobrir a sua vocação apenas assentado, ouvindo meia dúzia de pessoas falarem? Meus amados, a Bíblia dá acesso a cada um de vocês. Hoje em dia as pessoas não crescem se não buscar. Busquem a Deus, tire suas dúvidas. Não fique apenas sendo guiado por apenas uma pessoa que tem um título de pastor, que é dado por homens, não foi dado por Deus, foi dado por homens, é um título. Na verdade, pastor é um dom, meus amados. Assim como um apóstolo, é um dom que Deus quem dá, não é um homem não, é Deus, meus amados. Vamos ver isso no versículo mais à frente. Ouça o que diz o versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Entendeu, meus amados? Aqui tem mais uma confirmação, que foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, meus amados, você foi chamado, você tem uma vocação. Peça a Deus que Ele te guie
Busque sabedoria e conhecimento na palavra de Deus, meus amados. Não fique só ouvindo o que uma pessoa tem a dizer, porque você assentado, você não vai crescer espiritualmente, meus amados. Ouça o que diz o versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Meus amados, está claro, Deus nos deu a graça, meus amados. Cada um de nós temos um chamado, um dom, basta descobrir. Busque a sabedoria em Cristo. Não fique preso em uma denominação, meus amados. Se liberte, busque a sabedoria, busque a Cristo, o verdadeiro. Meus amados, aqui está claro que todos nós temos dons. O versículo diz que deu dons aos homens, meus amados. Vamos descobrir agora que dons são esses, meus amados. Ouçam o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está ouvindo, meus amados? Deu dons aos homens. Não foi apenas a um homem, foi aos homens, meus amados. Assim como lemos no versículo anterior, meus amados. Vamos ver agora que dons são esses que a Bíblia fala. No versículo 11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está ouvindo, meus amados? Esses são os dons que a igreja tem que ter, deve ter, para ser uma unidade perfeita, meus amados. Dons, esses são dons, não títulos aos quais hoje as congregações, né, têm como título, né, uma coisa que era para ser um dom, algo que vem de Deus, que dá de graça. Então, meus amados, busque o seu dom, encontre o dom que Deus lhe deu, porque Deus deu o dom a cada um de nós. Basta nós mesmos ir atrás e encontrar o conhecimento de Cristo, meus amados, e viver uma unidade perfeita da fé. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham entendido essa questão sobre a unidade da fé. Meus amados, não precisamos de dominações para poder seguir Cristo, fazer a vontade de Cristo. Entendeu, meus amados? Basta você conhecer a Cristo e fazer a vontade dele. Não basta você estar todo dia ou uma vez por semana, não importa quantas vezes você vá a uma congregação. Entendeu, meus amados? Basta você fazer a vontade de Deus, busque o conhecimento de Deus, que você vai entender e se libertar desse mundo religioso que fez você um escravo, meus amados. Meus amados, quero te pedir que deixe seu joinha, deixe sua mensagem, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, clique lá em todos para que sempre que eu postar novos vídeos, você ser notificado, entendeu, meus amados? E o mais importante, meus amados, se inscreva, vamos dar uma força a esse canal para ele crescer e levar essa semente do Evangelho da Graça a outras pessoas, meus amados, assim como chegou até você. Amém, meus amados? Até a próxima. Fique com Deus.